O Reddit é um universo à parte, um lugar onde milhões de pessoas se reúnem para compartilhar de tudo, desde fotos fofas de gatinhos até os segredos mais sombrios da internet. E é nesse cantinho da web que às vezes surgem histórias tão bizarras e misteriosas que parecem ter saído de um filme de terror. Hoje, vamos mergulhar em alguns dos casos mais intrigantes que já aconteceram no Reddit. Pega a pipoca e apaga a luz, porque a viagem vai ser sinistra. Nosso primeiro caso começa de forma inocente. Em 2015, um usuário chamado Religion of Peace postou no subreddit Let's Not Meet, um fórum para compartilhar encontros assustadores com pessoas que você espera nunca mais ver. Ele contou que, quando criança, seu irmão mais velho tinha um amigo imaginário chamado Roger. Roger não era um amigo comum. Ele vivia debaixo da mesinha de centro da sala e tinha uma família, uma esposa e 9 filhos. O irmão descrevia Roger com detalhes perturbadores. Ele era mais velho, com a pele enrugada, e seus filhos eram silenciosos e tinham olhos negros. Roger dizia que morava ali porque um homem mau o havia prendido debaixo da mesa. A parte mais estranha, Roger também dizia que quando o irmão fizesse 8 anos, ele teria que ir embora e levaria um dos filhos consigo como lembrança. A família achava que era só imaginação fértil, até que o irmão fez 8 anos. Ele parou de falar sobre Roger e a vida seguiu. Anos depois, já adultos, o autor do post perguntou ao irmão sobre Roger. O irmão ficou pálido e revelou que, no seu 8º aniversário, Roger realmente foi embora. Mas antes de partir, ele disse: "Eu vou, mas vou deixar meu filho para ficar com seu irmão mais novo." O autor do post nunca soube disso e ficou aterrorizado, lembrando-se vagamente de uma figura estranha que ele via quando criança. Ele terminou o post dizendo que nunca mais conseguiu olhar para a mesinha de centro da mesma forma. Agora, vamos para um mistério que mobilizou a internet. Conhecem a história da Lake City Quiet Pills? Tudo começou com um post de despedida no Reddit de um usuário idoso chamado Religion of Peace, o mesmo nome do caso anterior, mas aparentemente uma pessoa diferente, que já é uma coincidência bizarra. Esse post levou os usuários a um site antigo e enigmático, o Lake City Ketchus. Com o site parecia um memorial, mas ao investigar o código-fonte, os detetives do Reddit encontraram anúncios de emprego codificados. As vagas eram para dispensadores em locais como Afeganistão, Iraque e outros pontos de conflito globais. As descrições falavam em distribuir quiet pills, ou pílulas silenciosas, para alvos de alto valor. A teoria que surgiu era de que o site era uma fachada para uma rede de mercenários ou assassinos de aluguel. A pílula silenciosa seria uma metáfora para uma bala. Os usuários encontraram conexões com uma empresa militar real e e-mails que pareciam discutir operações secretas. A investigação se aprofundou, revelando uma teia de fóruns secretos, mensagens criptografadas e identidades falsas. No final, o dono do site faleceu, levando muitos segredos com ele. O site saiu do ar, mas o mistério permanece. Era uma brincadeira elaborada ou a ponta de um iceberg de uma organização clandestina real? Ninguém sabe ao certo. Preparem-se, porque a próxima história é o tipo de coisa que faz você querer checar 2 vezes as portas e janelas antes de dormir. Um usuário chamado Natezui postou uma série de atualizações em tempo real que deixaram a comunidade do Reddit em pânico. Ele começou dizendo que encontrou uma série de bilhetes estranhos em seu apartamento. Os bilhetes eram escritos por alguém que parecia estar observando cada movimento seu. Eram anotações sobre sua rotina, o que ele comia, a que horas dormia. A caligrafia era instável, quase infantil. A princípio, ele achou que era uma pegadinha de algum amigo,
mas os bilhetes ficaram mais pessoais e ameaçadores. Um deles dizia: "Eu gosto de te ver dormir." O terror começou de verdade quando ele percebeu que a pessoa estava dentro do seu apartamento. Ele começou a ouvir barulhos estranhos vindo do sótão. Ele postou fotos dos bilhetes e a comunidade o incentivou a chamar a polícia. Enquanto esperava, ele continuou a postar. A última atualização foi a mais assustadora. Ele escreveu que ouviu um barulho vindo de dentro do seu armário. Ele foi verificar e, ao abrir a porta, encontrou uma mulher desconhecida, vestindo suas roupas, olhando fixamente para ele. Depois desse post, ele desapareceu. Por dias, o Reddit ficou em suspense, sem notícias. A preocupação era imensa. Felizmente, ele voltou alguns dias depois para explicar. A mulher era, na verdade, uma ex-namorada com sérios problemas que o estava perseguindo. Ela vivia secretamente em seu apartamento há semanas. A polícia levou e, embora ele estivesse seguro, a história serve como um lembrete arrepiante de que o perigo pode estar muito mais perto do que imaginamos. E que tal um mistério que envolve um código indecifrável? Em 2011, um usuário postou uma imagem no subreddit de terror r/Noslieb. A imagem, conhecida como a 858, era apenas um bloco de texto hexadecimal, uma sequência aleatória de letras e números. Durante anos, o usuário A858 de 45 F56 D9BC 9 postou esses códigos, quase diariamente, sem nenhuma explicação. A comunidade de decifradores de códigos do Reddit ficou obcecada. Eles se uniram em um subreddit próprio, o A858, dedicado a quebrar o enigma. De vez em quando, eles conseguiam decifrar uma mensagem. A primeira foi uma simples imagem em ASCII da Stonehenge. Outras revelaram citações de livros como A Arte da Guerra e Leviatã, mas a maioria dos códigos permanecia indecifrável. As teorias eram as mais variadas. Seria uma agência de espionagem enviando mensagens secretas? Um experimento social? Uma forma de arte digital? O mistério se aprofundou quando o A858 começou a interagir, postando pistas sutis e até mesmo parabenizando os decifradores quando eles resolviam um quebra-cabeça. Em 2016, após anos de atividade, o A858 postou sua mensagem final, anunciando o fim do projeto. Mas ele nunca revelou sua identidade ou o propósito final dos códigos. O enigma 858 se tornou uma lenda do Reddit, um testamento da curiosidade humana e da nossa necessidade de encontrar sentido no caos, mesmo que seja em uma sequência aleatória de caracteres. Nossa última parada é uma das histórias mais famosas e perturbadoras do Reddit, o caso do fungo do abacate. Tudo começou quando um usuário postou uma foto no subreddit de jardinagem r/Gardening. A foto mostrava um caroço de abacate com um crescimento estranho, uma espécie de fungo rosado e com uma textura bizarra. Ele perguntou: o que poderia ser aquilo? A comunidade, acostumada com pragas e doenças de plantas, ficou perplexa. Ninguém conseguia identificar o que era. Alguns sugeriram que poderia ser um fungo raro, outros brincaram que era um alienígena. O autor do post, curioso, decidiu não jogar fora o caroço e continuar observando. Ele começou a postar atualizações regulares. O fungo crescia de forma assustadora, desenvolvendo filamentos e mudando de cor. O tom do usuário começou a mudar. Ele parecia cada vez mais obcecado pelo fungo, dando-lhe um nome e descrevendo-o com uma estranha afeição. Em um dos posts, ele mencionou que o cheiro estava se espalhando pela casa e que ele não estava se sentindo bem. Suas atualizações se tornaram mais erráticas e preocupantes. Ele falou sobre sonhos estranhos
e a sensação de que o fungo estava se comunicando com ele. A comunidade ficou genuinamente preocupada com sua saúde física e mental. O post final foi o mais chocante. Ele postou uma foto do seu braço, que tinha uma erupção cutânea idêntica em textura e cor ao fungo do abacate. A legenda dizia algo como: "Acho que somos uma família agora." Depois disso, a conta foi deletada e ele nunca mais postou. A história se tornou um conto de terror viral. Era real? Uma peça de ficção incrivelmente bem escrita. Um creepypasta. A linha entre realidade e ficção ficou borrada, seja qual for a verdade. A história do fungo do abacate mostra o poder de uma boa narrativa e como a internet pode transformar uma simples foto de um caroço de abacate em um pesadelo coletivo. E aí, o que achou dessas histórias? O Reddit é um poço sem fundo de conteúdo fascinante e, às vezes, aterrorizante. Essas são apenas algumas das migalhas que encontramos nesse universo gigantesco. Cada post, cada comentário pode ser o começo de um novo mistério. Qual dessas histórias te deixou mais intrigado? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo mergulho nos mistérios da internet. Até mais!